esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Frigelar, Grupo IESA, Soprano, Santa Clara, CMPC, KTO.com, Schwalm Solar, Plaenge e Casa Perini. Marcelo Debona. Te liga, boa tarde, 1h07, o Sala de Redação cheio desta terça-feira está começando. Daqui a pouquinho o sorteio da Copa do Brasil, o Grêmio vai conhecer o seu adversário. Uma terça-feira em que o Inter viaja para Montevidéu para amanhã enfrentar o Nacional. E por isso a pesquisa interativa de hoje pergunta: qual deve ser a dupla de zaga titular do Inter para enfrentar o Nacional? Opções: Vitão e Moledo, Vitão e Mercado ou Mercado e Moledo? Acesse o Twitter, @EsportesGZH, deixe o seu voto. A pesquisa interativa aqui do Sala de Redação para Calcário e Argamassa, confia na FIDA. Direito é na FMP, vestibular com inscrições abertas até 26 de junho no site fmp.edu.br. FMP, Direito para a Vida. Nós vamos debater em seguida essa possibilidade de zaga do Inter, time do Inter, jogo de amanhã, mas na abertura do programa o sorteio da Copa do Brasil, e a Gaúcha mantém esta tradição e traz ao estúdio Marcos Bertoncello. A Central de Esportes vem até o Sala para explicar inicialmente a dinâmica desse sorteio. Ninguém é de ninguém. Bahia, tá? Que pode ser um confronto difícil, mas enfim, teoricamente não é. Pega o Bahia. Eu já tenho como saber o caminho que o Grêmio pode seguir. Por exemplo, perfeito. Eu já vou saber se eu vou seguir o trilho de cair nas mãos de um Palmeiras ou um Flamengo, ou se daqui a pouco eu posso fugir, entre aspas, de Flamengo e Palmeiras até a final. É isso, Bagé. Vamos saber já hoje mesmo esse caminho. E é uma questão muito de sorte, né? Porque a dinâmica no ano passado, ela colocava assim: o pote, sai o time A, né? Imediatamente o time B, o segundo era time o adversário. sai, o confronto. Mais fecha fácil. Um dos confrontos. Eu acho que vai ser assim, né? E o segundo confronto já leva esses dois confrontos para um lado do chaveamento. E os outros dois confrontos para o outro lado. Então a gente já vai saber os confrontos. São os dois primeiros jogos vão para um lado, os dois outros para o outro lado, e aí o Bagé já sabe. E o chaveamento. Pode dar, aí é uma questão de sorte, né? Pode dar o Grêmio, de repente, pegando o Palmeiras, e aí se passar, pega o Flamengo, o Corinthians. Puxa, deu muito azar. Ou pode dar uma super sorte do Grêmio pegar o América Mineiro, e quem passar pega Bahia ou São Paulo. Sei lá, tudo é uma questão de sorte nesse momento. América ou Bahia, o que é melhor pegar em Bagé? Hoje eu prefiro pegar o América. É aquela história, né? Tem o meme pronto. Aí pega o América, dá um problema. Sim. Não era fácil. Agora, teoricamente, se eu pudesse escolher neste momento evitar ao máximo as duas grandes forças, que na minha opinião são Flamengo e Palmeiras, eu evitaria. Qualquer time evitaria hoje. O Palmeiras é sempre ruim de pegar, né? Sim, e o Flamengo momento, ele vai ganhando moral. E a saída do Atlético foi boa para a Copa do Brasil, né? Para os adversários. Atlético Mineiro. Foi boa. Do Inter também, né? O Inter estava crescendo. O Fluminense caiu também, né? Era outro time. Verdade. São duas datas, né? Dia 5 e dia 12 de julho. As datas dos confrontos, jogo, né? E depois do sorteio dos confrontos e também a definição do chaveamento, vai haver um sorteio dos mandos, para saber quem começa jogando em casa, quem começa jogando fora. Quem passar pelas quartas, ou quem já está nas quartas, ganhou como premiação 4.300.000 reais. Quem passar para a semifinal embolsa 9 milhões de reais como premiação. Vai dobrando, né? São dois salários do Messi. Tá muito claro as prateleiras, hein, Diogo? Palmeiras, Flamengo. Sim. Depois Corinthians, São Paulo e Atlético Paranaense. E por fim, Bahia e América, né? Sem dúvida nenhuma. Porque o Flamengo, boa tarde para todo mundo. O São Paulo quase foi também, né? O Flamengo susto, né? Com o Sampaoli, já no jogo de ontem, tá bem que o Vasco tá numa situação assim complicadíssima. Mas já tinha feito 2 no Fluminense. Mas tu vê que ele começa a se ajeitar, assim, ele começa a ter uma cara mais específica, ele vai crescer. Agora voltou o Arrascaeta a pleno, pelo que a gente vê, né? Assim, aquela coisa o que joga o lateral esquerdo, o Ayrton Lucas. Um cara de seleção brasileira. Bom, o Flamengo, o Potter já contou 1 milhão de vezes essa história. O apelido dele é Beijinho. O Flamengo é a maior fábrica de laterais bons do planeta Terra. O Carioca, o Rio de Janeiro. Mas botar Fluminense, Vasco, a parada aí aparece Felipe, botar Botafogo aparece Milton Santos. Anteriormente, né? Mas é que o Flamengo é brincadeira. Mas é que o Ayrton é base do Flu, né? O Ayrton é xerém, ele sai do Flu. Sim. Olha que loucura, né? Vai pra Rússia? Ele vai pra Rússia, pro Spartak, e aí ele volta pro Flamengo. É o mesmo caminho do Pedro, que vai pra Europa. É base também. De xerém, vai pra Europa. É verdade. E volta, enfim. O Flamengo tinha o Ramon, né?
que teve um episódio Botafogo, triste. o Cortez Ramon, revelou, né? Já que estão falando de Nova grandes Iguaçu, laterais. Nova Iguaçu. Ah, ele passa no... Não, ele começa no Nova Já Iguaçu. chega pronto. PC. Casa no Habibs, Casa aí no vem PV, pro Botafogo. O Potter lembrou do Felipe, né? Jogava demais. Esse era jogador de Felipe, futsal. Gilberto, Atirson, Júnior, Leandro, Jorge. Milton Santos. Ah, não, se tu for mais atrás... Carlos lá, Alberto Marcelo, Torres. Carlos Alberto Torres. Falou a tese não é Leandro. minha, Marco Antônio. A tese é de um taxista carioca. É, igual os velhos Falou estão falando. Leandro. Falei, Leandro. Leandro, Marco Antônio, do Fluminense também, da máquina tricolor. Marcelo, né? Marcelo, não, o Leonardo Moura. O São Paulo do Dorival, com o seu crescimento, ainda não ganhou a Copa do Brasil. O Corinthians do Luxemburgo, um tanto instável ainda, eu não sei, eu acho que é pior pegar o Corinthians do que o São Paulo, né? É que tem Uma o... questão de Olha, peso, eu de não sei. dificuldade. É, hein? O Corinthians vai contratar, né? É que pode Exatamente. ter reforço e tem um fator camisa, né? A É. bandeira pesada ela é complicada, porque daí a gente está falando de grandes torcidas, não é menosprezar, por exemplo, o Bahia. O Bahia é uma camisa pesada, o Bahia é uma torcida gigantesca, Tradição. mas em momento Mas não de na time Copa do não. Brasil, né? Agora, por exemplo, o Corinthians tem peças interessantíssimas dentro do time. Paulo Nunes. Ali, ó. Paulo Nunes é o cara que foi Eu chamado. Não acho- sei se eu vai acho ser uma que- homenagem eu pra acho ele, né? Isso é que ele vai Eu acho falar. que Ele esse aprendeu a sorteio falar aí- o Paulo Nunes. Ele já gostava de uma Vai ganhar. resenha quando jogava. Eu acho que esse sorteio aí pro Grêmio tem 3 clubes que é bom evitar. Primeiro o Palmeiras. O Palmeiras está numa fase que sai na chuva, não se molha. Não. Sai na chuva e fica bronzeado. Segundo o Flamengo, que voltou a Arrascaeta, daqui a pouco joga o Everton Ribeiro, volta a jogar o que jogava. E o terceiro, que é um time copeiro, Atlético. Atlético Paranaense. Paranense. Em casa, Esse aí. muito forte. Esse aí. Yeah. E agora, o resto é briga de foice no escuro. Entendeu? Tu aproveita em casa, daqui a pouco tu administra fora, a chance é muito grande de passar. Esses 3 aí, se não cair, fica bem legal. O Bahia e o América Mineiro, o Inter venceram. O Inter venceu, desculpa. Então é barbado, tá muito claro. Mas desses 3 citados pelo Guerra, se eu tivesse escolhido dos 3 ainda, Atlético. eu pegaria Atlético Paranaense. Até porque recentemente, num confronto, claro, que muda tudo, é mata-mata, É em julho, mas né? num confronto do Grêmio desfalcado, conseguiu fazer frente. Agora, Palmeiras... Agora, hein? o Corinthians é um mistério, né? Porque o Corinthians, o Neto afirmou, né, que tinha uma informação que o Corinthians ia contratar 5 jogadores, que tinha arrumado dinheiro, um empréstimo em banco. começar, Diogo. Vamos lá. A curiosidade, pelo Brasileirão, no dia 1º de julho, tem Grêmio e Bahia na Fonte Nova. Então, o jogo seguinte é Grêmio contra o Bahia, não tem a definição do mando ainda. Depois o Grêmio joga contra o Botafogo pelo Brasileirão e aí define a sua classificação contra o Bahia no agora, dia 12. 4 Grêmio- jogos, 3 com o Bahia. Muito favorito contra o Bahia. Mas sem dúvida sim. nenhuma. Agora é só colocar na prática. É. Bom, os mandos saem em seguida. Depois. Seguida, né? Daqui uns 15 minutos ainda. Tá. Então, E tá. depois do Bahia eu posso pegar o América? Não, daí. Flamengo, só se for Atlético. lá na final. Na final. Só se for na final. Grêmio e América. Mas quem passar de Grêmio e Bahia pega Flamengo ou Atlético Paranaense. Até logo mais, Tá então, bom, Debona. Marcelo. Obrigado, um abraço. Simon Bianchini adentra o estúdio, traz uma informação importante de Inter, imagino. Importante, porque Charles Arangues está relacionado junto com a delegação para a viagem a Montevidéu para poder fazer a sua reestreia com a camisa do Inter. Ele foi contratado, até existiu uma expectativa que ele pudesse fazer a reestreia somente depois da pausa na data FIFA, mas o Inter fez uma nova avaliação, esse jogador vem treinando bem, não vem relatando dores e está relacionado para a partida. Vai depender, claro, das condições da partida, do andamento do jogo, mas poderá ganhar alguns minutos e jogar mais uma vez com a camisa do Inter. Importante, trabalhei essa informação nas últimas horas, só há pouco veio a confirmação, inicialmente foi divulgada pelos colegas do canal Vozes do Gigante, a gente está trazendo aqui, dando o devido crédito, mas Arangues está relacionado e o Inter mudou o seu planejamento para esse jogador, que pode fazer amanhã a reestreia com a camisa do Inter. Pedido feito por mim aqui, certamente a direção do Inter ouviu. Claro. Vocês foram provas disso, eu falei. Tem que botar o Arangues para viajar. Bota É a porque do jeito experiência que dele tava, pra ele ia viajar. estrear quando não tinha mais nada pra É fazer, óbvio né? que ele Porque só ela vai tava na viajar novela, porque ele isso. pode jogar, né? Claro. Ele pode jogar. Imagino Enfim. que sim, né? Pelo menos alguns minutos, né? Não o jogo inteiro, imagino. Vai levar ele pra passear em A Montevidéu. galera tá me perguntando aqui só, é 9 milhões se o Grêmio passar das sim. quartas? Tem que passar. Sim. Chegando na semifinal, entra 9 milhões. Passar para o já. Bahia, então não. Ele ganhou 4.300 agora. Se passar... O Grêmio pode somar Vai o ganhar, super prêmio da Copa do Brasil, porque ele entrou na primeira fase. Sim. Se ele vencer a Copa do Brasil, Não, mas ele só ganha- pra ficar claro, o Léo até faz essa vírgula. Léo, se ele por 70 exemplo, milhões.
como campeão. Passou pelo Bahia, entra mais 9 milhões. Isso. Tá. Ainda os 4 vão entrar ainda, né? Os 4 das quartas ainda vão entrar. Sim, ainda vão entrar. Vão entrar, mas o Grêmio... Mas só do clássico com o Bahia passando porque aí o 9. semifinal tu já começa a te aproximar daquela ideia de 70 e 50, né? 70 e 30. O cara 30. A gente fica... Se o Inter tivesse sorteio hoje, pegaria o Palmeiras, né? Óbvio. Mas assim, a gente fica brincando aqui, a competência completa do Renato, que leu o time dele errado na primeira partida, o time dele ia afundar, ia perder pro Cruzeiro, muda tudo, tem 2 semanas, né? Tem 3 jogos, acho, no meio disso tudo, encontra um time, tem um Grenal de presente, presente que ele tornou presente, obviamente, mas eu digo que o Inter tornava presente todo o Grenal. E agora tem a sorte que acompanha o Renato, né? Vai pegar o Bahia, que era o segundo mais fraco de todos. O mérito dele é que ele quase não garantido espera... por competência. Quantos milhões? 13 milhões de reais. É que o mérito do Renato é que ele não esperou perder para ver que não estava funcionando. Ele não ficou esperando... Foi no empate com o Cruzeiro. Quando ele empatou com o Cruzeiro e quase tomou aquele segundo gol que o rapaz do Cruzeiro, Bruno, né? Bruno Rodrigues. Exagera e deixa o Cano se recuperar, ele percebeu, opa, não vai dar, assim não vai dar, cara. Assim não vai dar. E aí ele muda o time. A pergunta que a gente não fez aqui antes do sorteio, se tinha times que não queriam pegar o Grêmio. Mas a partir de agora tem isso também, né? O Potter teve lá o famoso vídeo lá de um dos colegas lá da imprensa de Belo Horizonte que disse que o Cruzeiro tinha pego o mais fraco de todos os possíveis ali na parte do sorteio. O Grêmio ele dá uma encorpada em relação a ele. E aí tu manda naturalmente um recado para todo mundo, porque o Grêmio 20 dias mudou muita não coisa, é mais né? o futebol do tic-tac, mas é um futebol nos últimos 4 dias consistente. E também tem uma outra coisa, contra né? 4 times de camisa pesada. O jogo é daqui a quase um mês, né? Um mês. Vamos arredondar para um mês, né? 5 de julho. No futebol brasileiro, só um time é constante. A gente falou ontem aqui, Palmeiras. Então, o cenário do Grêmio da Injúria também pode ser outro. Pode. Completamente outro. Nunca, eu imagino que nunca com chance de ser um cenário pior do Bahia. Mas direto. É que é uma tendência de que o Grêmio tenha reforços do próprio time. Daqui a pouco tu pode ter, daqui a um mês, liberado o Ferreira, liberado o PP. Tem uma série de fatores que podem ser até mais proveitosos. Eu não estou nem contando com chegadas de reforços, né, de fora. Mas é que esse contexto de agora, pô, estou falando de agora. O de agora, o Grêmio já mudou a fachada dele completamente em relação O Brasil já vê o Grêmio de outra da fase anterior. A maneira como o Grêmio ganhou do Cruzeiro, depois de ter vencido o Atlético Paranaense... E o Grêmio tem expertise de Copa do Brasil. O Grêmio chega muito rápido. O Grêmio chega na Copa do Brasil. A sorte do sorteio, a sorte do sorteio é consolidada. Óbvio, o Bahia não vai ser melhor que o Grêmio na hora que eles se enfrentarem na Fonte Nova e na Arena. Beleza, mas porque é a mesma coisa. Pode ser daqui um mês ou daqui 3 meses. Pinto Fla-Flu, sorteio que a gente viu outro. Nós estávamos aqui. Pinto Fla-Flu. Quem era o que estava na frente? Fluminense. Bem na frente. Quem olhou os dois Fla-Flus, o Fluminense não domina em nenhum momento. No confronto dos dois jogos. Não ter a bola, né? O Fluminense cansou, um time com gente mais velha. Aliás, a pior média do Brasil, né? A pior não, desculpa. A maior média de idade do Brasil. Altas, na verdade. Cansado, um monte de partido, um monte de viagem, já era. Cano parou de fazer gol, assim é. Agora, no confronto com o Bahia, eu não vejo nenhum cenário, mesmo o Grêmio perdendo. Daqui a pouco o Grêmio entrou nesse lado, tipo assim, vai ser mais forte que o Bahia. O mata-mata, ele é traiçoeiro, mas pra pegar esse mote que tu levanta da maneira que se enxergava o Grêmio, da maneira que se enxerga hoje, porque o Grêmio com o Soares, ele já tem uma visão diferente. O que estava acontecendo com o Grêmio? A bola não chegava no Soares, apesar do Soares, o Grêmio não conseguia fazer valer esse peso de time. O Grêmio na Copa do Brasil já é um cenário diferente. O Grêmio da Copa do Brasil com o Soares dobra. Então a Copa do Brasil, essa maneira que o Grêmio ganha do Cruzeiro lá dentro do Cruzeiro. E se tu pegares esses outros 3 jogos de Campeonato Brasileiro, a maneira que o Grêmio conseguiu jogar, se superando em relação a ele mesmo, já muda completamente o cenário. Média de claro que não adianta tu chegar, de posse de bola. Não adianta tu chegar com essa embalagem e achar que ela vai funcionar sozinha, né? A forma de jogar. As 2 principais estrelas do Bahia são jogadores descartados pelo Grêmio. Não são as 2 principais, duas das principais. Vai ser uma angústia muito grande pro coração do Renato enfrentar o Tassiano. Acho que o Tassiano já... Não, acho que o Tassiano... O Renato gravou um vídeo. Não, mas o Tassiano, se eu não estou enganado, eu estava tentando ver. Joga. Ele deve ter jogado a Copa do Brasil, porque o Grêmio fez jogos antes do Tassiano sair. Tem toda a razão. Contra o Campinense e o Ferroviário.
Vamos ver se ele jogou. Não, certamente jogou. Eu acho que jogou sim. Certamente jogou. Então ele não pode jogar pelo Então, Grêmio. ó, alivia o coração do Renato. Mas a mudança do Grêmio na forma de jogar, mais do que de sistema, mais do que de peças, mas de conceito de jogo, ela é muito adequada para uma Copa do Brasil, para um jogo de Copa. Porque o Grêmio é um time que se defende, um time que dá bola para o adversário, fecha linhas, tenta fazer um jogo de sobrevivência, e quando ele é mandante, ele tem o domínio, ele tem jogadores que permitem que ele busque o domínio, como foi contra o São Paulo. Esse é um perfil muito talhado para a Copa. Bom, eu tava torcendo por 2 possíveis adversários. Um deles eu alcancei. Então tá tudo certo. As melhores coisas que poderiam acontecer no sorteio pro Grêmio, uma delas aconteceu. E quer ver uma Era coisa? tu pegar a América ou tu pegar a Bahia. No sorteio passado, né? Quando caiu a América pro Inter, era um bom sorteio pro Inter. Claro. A gente falava, é melhor pegar o América, o Bahia... O compromisso do Grêmio... Acho que o Bahia tava no mesmo lado, era América, Sport... O compromisso do Grêmio era mais difícil que o do Inter, nós falamos aqui. E Confirma, ele jogou contra o Ferroviário. O Tassiano já jogou a Copa do Brasil pelo Bahia. E hoje é uma das Grêmio. figuras do time. Jogou pelo Grêmio, não pode jogar pelo Bahia. Bahia. E aqui no Grêmio, o Tassiano é um jogador secundário. Era o Tassiano era o Severino, aquele personagem, né? Feito pelo... Léo, pode mudar. O super útil. A gente viu há 2 semanas o Bahia jogar aqui no Beira-Rio. Então assim, ele é um jogador importante no contexto do Bahia. Para o Grêmio ele era secundário, ele era o quebra-galho. Eu queria só falar para os caras que estão fazendo os cortes para alimentar o Bahia, que eu sou gremista. Eu tô diminuindo o Bahia todo o tempo aqui, tá? Pra vocês botarem no vestiário lá, pra rolar o cortezinho pra dar uma alimentada no vestiário. Não vai adiantar nada, mas por favor. O Grêmio já passou. Atenção, torcedor do Bahia. O Grêmio já passou pelo Bahia. Parabéns pela participação. 4 milhões garantidos. América e Bahia... Não, 9 milhões. Não, pro Bahia 4. Pegaram o Bahia, tem a questão da torcida. Na comparação com o América... Eu acho o Bahia mais frágil do que o América. Não, eu também acho, mas assim, a história... No brasileiro não se quis estádio, eu acho o América mais frágil. Mais frágil? Mais frágil e com o efeito torcida. Cara, o Inter socou, jogando só 60 minutos, 3-1 o América. Socou o Bahia também, não, né? Tava meio... 0 cagado. Socou meio fácil, né? É verdade, teve um golzinho no final. Saiu antes. Socou... 48. Socou meio fácil. Tava no banheiro. Tava também. Não, olha só, esquece que a Copa do Brasil tá 2-0. 3-1 é natural. O Inter venceu o Bahia e o América Mineiro é natural. O Grêmio vai perder. É que em relação ao América, o Bahia, cara, teve um jogo do Grêmio recente em 2021, lá na Fonte Nova. Não, Campeonato Brasileiro, que o Grêmio perde com o Mancini. Em 21, claro. O 3-1. Soares jogou? 3-1 pro Bahia. Não tinha Soares, tinha o Douglas Costa. Mas eu falo do torcedor. Quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar com a galera e a imprensa, grande parte, assim, mais de 90% da imprensa, sem exagero nenhum, é identificada. Ou o torcedor do Vitória ou do Bahia. Ou do Flamengo. E aí, não. Ou do Bahia ou do Flamengo. Do lado do Bahia ou do Vitória. Aí o que eles pegavam? Aí eu comecei a conversar ali com eles, vai lotar? Ele disse, não, hoje vai ter mais ou menos metade da Fonte Nova. Aí eu digo assim, fico mais tranquilo com essa tua informação. Eles, não. A metade da Fonte Nova aqui é enlouquecedor. Aí eu fiquei quieto, né? Tá de sacanagem. Cara, eles não param 1 minuto. Tinha metade da Fonte Nova. É surreal jogar lá toda a Copa. Como em toda a Copa. Bahia e Grêmio Série B foi 0-0. E o mando de campo, hein? Uma galera, né? E o mando da ordem dos jogos? Não, vai sair agora. Agora? É o próximo agora. Tem que esperar um pouco. Saíram ali. Óbvio, quando a gente fala em Copa, a gente sempre fala as mesmas coisas, todos os clichês possíveis. A Copa é a Copa que tu cai fora numa noite. Se o Grêmio entrar Mangolão lá, primeira partida na Fonte Nova, o estádio lotado. Por isso que esse é um outro sorteiozinho que pode ter sorte, Bagé, de ser primeiro na arena. Não, por uma questão de logística, se tu resolve na arena, tu tem menos pressão lá depois. O mata-mata, eu prefiro... O Grêmio vai jogar no sábado anterior à Copa do Brasil. Pode ter 2 jogos então, lá, pra logística, jogar a primeira lá é perfeito. Por isso, sim, mas eu, diferente da maioria das pessoas no mata-mata, eu prefiro o primeiro jogo na minha casa. Vamos ao sorteio. Ainda mais com que daí tu depende muito do resultado para lutar o próximo jogo. O senhor Luiz Morandi, diretor da GIM, que está de aniversário hoje, neste 6 de junho. Receba o nosso abraço. Deixa eu aproveitar, Parabéns. Carona. O André Barato, que é torcedor do Grêmio, está sempre nos ouvindo aqui, também está de aniversário hoje. Então, feliz aniversário, André Barato. Intervalo, voltamos em seguida com o Sala de Redação.
Quer economizar? Conheça a GZH Ofertas. Acesse gratuitamente as melhores ofertas com encartes completos e promoções do momento. Acesse no site ou aplicativo de GZH. GZH Ofertas, o seu lugar de economizar. Os assuntos da sua região, do seu time, do seu dia a dia. Tudo em um só lugar. Tudo em GZH. Você já é inscrito no canal de GZH? Não? Seguinte, tá vendo aqui, ó, botãozinho inscrever-se? Vai ali agora e se inscreve, porque tem muita coisa legal pra você. Você vai acompanhar os seus programas favoritos com imagens. Sala de redação, ter alguém que conheça de futebol, atualidade, com as principais informações desta manhã, o timeline, 2 convidados internacionais, todos eles são transmitidos diariamente no nosso canal. Tudo isso além das jornadas esportivas de Grêmio e Inter, com muita emoção, informação, análise e interatividade. Então não perde teu tempo, é de graça. Acompanhe o canal de GZH e faça parte da nossa comunidade. Sala de redação está de volta. A temperatura em Porto Alegre é de 22 graus. Ela chega para Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Sala de redação com Grupo IESA, que apresenta o novo Nissan Kicks. Ele é automático, com taxa zero em até 48 vezes e com 3 revisões grátis. Nova Nissan Frontier com bônus no seu usado, taxa zero, para você conhecer cada detalhe do novo Nissan Sentra. As linguiças calabresa da Santa Clara são defumadas artesanalmente com ingredientes selecionados e sabor único. No aperitivo, na pizza, na feijoada e até no cachorro-quente, elas deixam tudo mais saboroso. Santa Clara, há 110 anos a gente faz as melhores delícias para você fazer tudo melhor. Ô Debona, o Sport TV estava agora colocando os confrontos e as estrelas de cada um dos confrontos. Aí tem ali São Paulo e Palmeiras, tinha o Rafael Veiga e o Caleri. A do Grêmio é pesada, né? É, e aí tu tinha Gabigol e Vitor Roque. Gabigol e Vitor Roque, Flamengo e Atlético. E do Grêmio e do Bahia era Soares e Biel.
O que dá bem o Biel resumo, fez um estágio aqui, né? Roger Guedes e Aloysio Boi Bandido. Corinthians Boi Bandido, Roger Guedes. Não, mas é um peso muito olha lá, grande. tá lá de novo, o Soares, né? Tá. Guerrinha, o que esperar do Inter amanhã em Montevidéu, hein, Guerrinha? Comportamento, escalação. Que seja um novo Inter, né? Para ser o novo Inter, o que precisa fazer, Leonardo? Na verdade, vai surpreender se o Mano jogar. O Mano, ele tem uma oportunidade de jogar pra frente. Jogar pra ganhar, de jogar arriscando. Porque para o Inter empatar e perder tem quase que o mesmo significado. Para efeito de tabela, quase zero. O empate ele ajudaria para o Inter ser primeiro buscando a vitória contra o Medellín. Mas para efeito de classificação, perder e empatar tem o mesmo efeito. Porque o Inter necessita para avançar de uma vitória. E para avançar como primeiro, de 2 vitórias ou de uma vitória e um empate. E se vencer amanhã, classifica. Se vencer amanhã, não. Depois vai saber não te mandar ser primeiro ou segundo. O Inter precisa de uma vitória. Então, esse é o jogo em que o Mano poderia tirar um pouquinho da cautela, tirar aquelas linhas mais baixas, botar o time mais pra frente e jogar de uma forma mais agressiva. Destrancar. A vitória. Destrancar um pouco mais o time. Porque é um jogo que, perdendo, a decisão vem pro Beira-Rio igual. Mas dos 2 jogos, o jogo menos difícil, teoricamente, é o jogo do Beira-Rio. Né? Porque o Nacional em Montevidéu, ele sabe que joga a vida dele amanhã. E aí eu me pergunto, o Inter tem bala para jogar mais do que tem jogado? Eu acho que não. Então o que o Inter precisa fazer? O Inter precisa amadurecer a ideia de que não é bom perder, mesmo que, como o Léo disse agora aí, altere muito pouco em termos de tabela ou quase nada, porque animicamente ele vem para a pressão no Beira-Rio contra o Medellín. Então, se ele empatar, ele termina a rodada na frente de um dos candidatos. Ele está entre primeiro ou segundo, né? Segundo. Ficar na zona de classificação, se empatar. Exato. E aí ele, animicamente no Beira-Rio, é outra conversa. Claro que se ganhar é muito melhor, mas será que tem bala para ganhar? Terceira, por quê? Porque aí eles podem tirar o Nacional do prumo e até buscar uma vitória. Até pode, não está proibido disso. Mas é um jogo muito complicado porque o Nacional sabe que não tem outra chance. O Nacional tem que ganhar o jogo amanhã, tá? Mesmo que empate, depois pega aquele Metropolitanos que vai fazer 3 pontos, mas o Nacional vai tratar de fazer a sua parte dentro da casa. A tal virada de chave que não funcionou até agora, Potter, ela prevê ou ela vê no jogo contra o Nacional, se der uma vitória, poxa, talvez seja o resultado que o Inter ainda não conseguiu na temporada, né? Ganhar de um adversário desse tamanho, fora de casa. Classifica por antecipação. Mas tem que ter mais performance. Não, é que não tem como ganhar lá sem ter algum tipo de performance, né? Para ganhar lá no Parque Central vai ter que ter algum tipo de performance. Apesar de ser um Nacional, claro, o Nacional está atrás do Inter na tabela. Eu sei que ele não jogou 2 contra o Metropolitanos, enfim. Vai jogar a última lá em Montevidéu contra o Metropolitanos. Então essa é uma vantagem que o Inter teve. O Inter já jogou contra o time mais fraco 2 vezes, venceu as 2 vezes. Aos trancos e barrancos. Mas se quer consolidar e dizer para o torcedor que alguma coisa está mandando realmente, né? Tá aí. Porque no grosso o Inter jogou 4 partidas. O Inter perdia todas. O Inter jogou 4, agora ganhou 3 e perdeu 1 e empatou 1. Então parou de perder, parou de tomar gol, tá tomando menos gol, melhor dizendo. Né? Tá, tem a eliminação do América, sim, porque já dentro daquela coisa horrorosa que ele tava fazendo, tinha 2-0 lá pro time da Copa São Paulo, junto com os veteranos do América. Né? Um time misto meio estranho do América. Enfim, colheu o que plantou. Mas é o jogo, é Libertadores, é no Parque Central, tem todo um significado. O Inter poderia ter ganho no Nacional aqui, se não fosse tão incompetente na reta final, né, do jogo, enfim. Já era para estar resolvido a situação. Mas eu não consigo ver o Inter jogando de uma maneira diferente do que ele vem jogando. O Nacional é um time que não é um time de propor jogo, né? O mais lógico é tu tentar deixar o Nacional no seu desconforto, tendo que propor jogo. Contra o Metropolitanos ele foi ganhar na última bola lá, porque o Metropolitanos estacionou um ônibus ali, ele não conseguia propor jogo. E o Inter na primeira meia hora, 40 minutos, ele consegue, ele marca alto, ele pressiona, encurta a linha, ele aproxima, ele pressiona. A questão é a mesma, não tem assim uma super estratégia diferente. A questão é o Inter, depois da primeira meia hora, conseguir minimamente suportar o resto do jogo. Suportar, que eu digo taticamente, tecnicamente, fisicamente. Estrategicamente também, com alterações, senão não adianta. Será que ele não vai mudar o time? Botar 3 volantes?
Não sei. Eu acho que o Mano está pensando, né, de longe, não falei com ele. A gente tem que evitar perder. Mesmo que altere muito pouco a nossa missão de classificar por causa do jogo do Beira-Rio na última rodada. Porque o time, afinal de contas, que não tem regularidade técnica, eu diria, né? Ele até está conseguindo uma regularidade em resultados, ele vem de 4 vitórias, mas são vitórias que a gente se pergunta, merecia ter ganho? Jogou para isso? Foi melhor que o adversário? Não, foi isso tudo aos trancos e barrancos, entendeu? Então o Inter vai precisar ser muito inteligente, saber lidar contra um estádio que vai empurrar o dono da casa. E eu concordo com vocês, eu vi o Nacional jogar algumas partidas. Ele está muito longe de ser a última bolacha do pacote. Mas ele vai jogar muito motivado para fazer o resultado. E na última rodada carimbar a vaga, porque contra o Metropolitanos ele vai fazer 3 pontos. O Nacional sabe que se ganhar do Inter ele vai entrar, né? Ele vai entrar justamente por ter o Metropolitanos fora. Daqui a pouquinho o Gabardo vai participar conosco para trazer um pouco desse ambiental. Casa cheia nesse histórico estádio, né? Amanhã. Sim, bom, mais história que esse estádio impossível. 6 jogos da Copa de 30 foram no Parque Central. O primeiro jogo de Copa do Mundo foi no Parque Central. E o Nacional, na Copa de 30, ele fez porque como o Centenário não estava pronto ainda, né? Começou a Copa no Parque Central. Ele foi finalizado, aquelas coisas de últimos retoques. E o Nacional fez do Parque Central a sua casa. E tem uma história muito legal do Parque Central, porque naquele lugar ali onde foi o primeiro pavilhão do Parque Central, em 1811, foi denominado líder da banda oriental, do Exército Oriental, o Artigas. Naquele mesmo lugar, né? Lá Blanqueado, é o bairro hoje. E ali começou o Parque Central, 90 anos depois. Enfim, a camisa uruguaia celeste, ela é adotada a partir de um jogo do River Plate uruguaio contra o Alumni, que era um grande time argentino, e o River Plate ganhou. E em homenagem a esse time, o River Plate, a ALF adota a camisa celeste. Quando o Uruguai ganha a Olimpíada de 24, ouro, que era a Copa do Mundo, o Uruguai ele considera que ele tem 2 Copas do Mundo a mais, que é a Olimpíada de 24 e 28, a festa é no Parque Central, enfim, é um estádio... Porque não tinha Copa do Mundo ali, né? É um estádio... O Uruguai, eles quando joga a Copa, placa, os uruguaios dizem que estão rumo ao Penta, sempre rumo ao Penta, porque eles somam as 2 medalhas de ouro. Tô ouvindo o Leonardo aí, Debona, e ontem eu estive lá no estádio Grand Parque Central. Tem uma placa enorme lá, né? O primeiro estádio da história da Copa do Mundo. Que é lá em 1930. Aliás, o estádio é de 1900, né? Isso. É o estádio mais antigo da América. Em 1930, ele recebeu com capacidade na época para 19 mil torcedores o primeiro jogo da história da Copa do Mundo. Estados Unidos 3, Bélgica 0. Depois o Uruguai foi campeão do Centenário. Mas o primeiro jogo da história da Copa foi lá. Então é um estádio que respira história. Mas ele apesar de ter um acesso assim acanhado, com ruas estreitas, com algumas partes antigas, ele tem muitas áreas reformadas, com camarotes. Está muito legal o estádio. Qual é a capacidade, Gabardo? 36 mil. Hoje, 32.800 ingressos foram colocados à venda. 32.800 ingressos foram colocados à venda para o jogo de amanhã e todos vendidos. O que tem ainda disponível é para a torcida do Inter. 2.000 ingressos para a torcida do Inter. A direção do Inter está contando com 1.700 a 1.800 torcedores do Inter, que ficarão numa área bem do gol à esquerda das cabines de imprensa. O estádio, já estou antecipando um pouco o horário da minha entrada aí, Debona, com a permissão de vocês, e continuo depois. Sempre bem-vindo. Só para explicar, uma honra. O gramado está espetacular. É o melhor gramado do Uruguai. Olha, está do nível assim do Beira-Rio. Deu uma caminhada ontem lá. Está muito bom o campo mesmo. Bom, o estádio, ele na área ali de cabines de imprensa, ele tem 2 lances de arquibancada e aí um enorme prédio com 6 andares, bem vertical, onde são camarotes, 5 andares de camarotes e mais um andar com cabines de imprensa. Um prédio alto, assim. Esse é o da reforma de 2015, né? Parecido com aquele lado da Bomboneira. Teve uma reforma em 2015 exatamente, eles fizeram. Exatamente. Do lado oposto, na outra linha lateral, também tem um setor de arquibancadas e também uma construção vertical menor na comparação com esse lado das cabines de imprensa, com mais camarotes. À direita das cabines de imprensa, onde ficam os torcedores mais fanáticos do Nacional, 2 grandes lances de arquibancada,
E ali treme, né? Porque os caras ficam pulando e cantando o tempo inteiro, exercendo muita pressão. E a arquibancada, à esquerda, das cabines de imprensa, que é menor, ela recebe a torcida visitante. Então ali que vão ficar os torcedores do Internacional. Onde a torcida do Inter ficou nos últimos tempos todos, naquele golaço Renteria, bem onde o Renteria fez o gol. Né? Lembra que ele vai vibrar ali, né? Quem quiser fotos de tudo que o Gabardo tá falando, tá em Eduardo Gabardo no Instagram. Ele postou várias fotos, um carrossel de fotos. Eu acho um barato a história porque o Nacional, na primeira metade do século passado, ele era o Real Madrid das Américas. O Domingos da Guia, grande Domingos da Guia, ele sai do Vasco e vai para o Nacional porque lá tinha futebol profissional, o salário era maior. Ele abre mão do Vasco, que era o grande time da época, e vai lá pro Nacional e faz história. Em 2 semanas ele vira um super ídolo. E o Nacional, quando o Peñarol começa a tomar a decisão de construir um estádio maior para 40 mil pessoas, inteiramente novo, ali perto do aeroporto, o Bagé, ali no aeroporto de Carrasco, no bairro. O Nacional não. O Nacional não. A gente não vai abrir mão aqui da tradição, do Parque Central, lugar maravilhoso e tal. Vamos aumentar, mas vamos ficar com essa coisa de Copa de 1930. Então, assim, é um clube muito tradicional, muito tradicional. O futebol uruguaio, assim, né? Ô Gabardo, chegasse a ver por aí camisas do Soares? O Bagé sabe que no estádio, sim, vi, claro, porque, assim, bom, é impressionante, né? O Soares no Grêmio, ele é um assunto aqui no Uruguai. Que é recente também, a passagem dele aí, né? É, do ano passado, né, Bagé? E, bom, a idolatria dos torcedores do Nacional pelo Soares é impressionante. Eles perguntam a todo momento. É um assunto muito presente. A vida do Soares em Porto Alegre, eles acompanham muito a imprensa. Ontem eu estive em 2 lugares, no estádio e na redação do El País, que é o principal jornal, né? É do Uruguai, um jornal histórico, né? Estava conversando lá com o editor de esportes, com o repórter que acompanha o Nacional. Então, eles têm um interesse muito grande sobre o Soares. Inclusive, conversaram com o Soares, fizeram uma entrevista com ele, logo que ele chegou em Porto Alegre. No estádio lá, tem uma parede, lá que fica perto do estacionamento do estádio, que tem uma pintura enorme do Soares. E o Diego Domingues, que é repórter do El País, ele estava contando que o Nacional, e a gente já está rodando imagens do estádio aí também, né? Parte reformada. Em vídeo. Que o Nacional mantém ainda a camisa de 2022 por acordos comerciais com o Luis Soares. Essa arquibancada que está aparecendo atrás do gol ali, onde vai ficar o torcedor do Inter, onde tem um placar eletrônico ali. Ali será totalmente fechado o setor para a torcida do Internacional. Lá do outro lado, os 2 grandes lances de arquibancada, atrás do outro gol, onde ficam os torcedores mais fanáticos do Nacional. Sobre deslocamento da torcida, tem um recado muito importante. Para quem está indo não em excursão, mas de carro, direto, vindo aqui para Montevidéu, torcedores do Inter, concentração para os torcedores do Inter no Estádio Centenário, entre 7 da manhã e 3 da tarde. E aí, 3 da tarde, o deslocamento com escolta policial para o Grande Parque Central. Isso é muito importante para evitar casos de violência, por exemplo, que aconteceram no Beira-Rio, né? Então, o ideal é ir com a escolta 3 da tarde do Centenário por Parque Central com os torcedores do Internacional. Volto contigo em seguidinha aí, Eduardo Gabardo, direto de Montevidéu. Do Lomba do Sabão, aqui em Viamão, até pelas cores. Esse estádio ele foi passando por reformas. O Nacional teve períodos em que ele usou esse estádio, anos 80, ele chegou a usar, anos 90, quando o Centenário, antes do Centenário ser fechado para reformas para o Mundialito, o Nacional usou, depois nos anos 90, 2 anos, 94, 96, mas ele volta a usar de forma definitiva em 2005, um ano antes daquele jogo contra o Inter que tem o gol do Renteria. Somos bio por natureza, porque cuidar do planeta é algo que orienta a atuação da CMPC. Saiba mais sobre o projeto BioCMPC em cmpcbrasil.com.br/bio. Zé Pneus, sua revenda oficial Goodyear. E se tu quer colocar uma pitada a mais de emoção no jogo que vem por aí, amanhã tem o Inter em campo na Libertadores, te registra na KTO.com e te diverte. Sala vai para a sua pausa, vem aí notícia na hora certa, nós voltamos em seguida. Quer economizar? Conheça a GZH Ofertas. Acesse gratuitamente as melhores ofertas com encartes completos e promoções do momento. Acesse no site ou aplicativo de GZH. GZH Ofertas, o seu lugar de economizar. Os assuntos da sua região, do seu time, do seu dia a dia. Tudo em um só lugar. Tudo em GZH.
Você já é inscrito no canal de GZH? Não? Seguinte, tá vendo aqui, ó, botãozinho inscrever-se? Vai ali agora e se inscreve, porque tem muita coisa legal pra você. Você vai acompanhar os seus programas favoritos com imagens. Sala de redação, ter alguém que conheça de futebol, atualidade, com as principais informações desta manhã, o timeline, 2 convidados internacionais, todos eles são transmitidos diariamente no nosso canal. Tudo isso além das jornadas esportivas de Grêmio e Inter, com muita emoção, informação, análise e interatividade. Então não perde teu tempo, é de graça. Acompanhe o canal de GZH e faça parte da nossa comunidade. Mãos de quem entende do assunto. Venha descobrir os sabores da Serra Gaúcha. JP Vinhos e Sucos. Saiba mais em @JPVinhos. Nossa reportagem no Brasil, Simon Bianchini, porque o Inter sai daqui a pouco. No Uruguai, Eduardo Gabardo, porque o Inter chega daqui a pouco. É uma viagem curta e o Simon mais cedo trazia informação. Agora eles fazem essa tabela Brasil-Uruguai. Com o Arangue, Simon. Isso. O Inter, depois que a gente acabou trazendo informação aqui no Sala de Redação, o Inter divulgou nas redes sociais e tem até um planejamento já estipulado por parte da comissão técnica que o clube confirma pra gente. Segundo palavras do Inter, o Arangues fará parte da delegação, mas ainda dentro de um processo de retorno ao time. Após 7 meses sem jogar, a tendência é que, caso utilizado, entre no decorrer do segundo tempo. É algo que o Inter está imaginando, o retorno gradual dele. Não joga desde o 15 de outubro do ano passado. Em vários momentos esteve prestes a atuar pelo Bayer Leverkusen. Viu que a lesão era um pouco mais grave, segurou. O Xabi Alonso, técnico espanhol, mas que estava à frente da equipe alemã, relatava que o Arangues, na hora de ir para o jogo, para o teste final, sentia dores. Isso até, de certa forma, facilitou que o Inter conseguisse firmar um pré-contrato e antecipar a chegada dele. Isso foi dito pelo presidente Alessandro Barcelos, que já valeria a pena mesmo que ele estreasse somente na janela de julho. O Inter conseguiu a liberação dele para abril, para questão de entrosamento, de conhecer os médicos do Inter, os companheiros. Então o Inter compreende que valeu a pena o esforço. E agora, a ideia é dar alguns minutos no Uruguai e aos poucos soltando ele no time do Mano Menezes. Quem sabe domingo mais algumas aparições gradual, né? Eu acho que a ideia é que para o jogo com o Independiente ele esteja
em condições para jogar pelo menos um tempo, né? O planejamento, Diogo, importante passar... Independiente é fim do mês. Dia 28. Sendo otimista, lá até mais do que um tempo, talvez. Ou isso, né? acho que a preparação é essa, porque senão ele acaba estreando de verdade, talvez, assim. Não é loucura colocar esse jogo com uma possibilidade dele como titular. Porque... eu acho que o plano é esse, inclusive. Tem 2 jogos antes que da é o jogo parada. decisivo. 10 dias de treinamentos. Depois 2 jogos, o Inter como visitante, Curitiba e América Mineiro. Pro jogo no Beira-Rio contra o Independiente e Medellín. Porque tu imagina o Inter deixar para estrear o Arangues, o Ener Valencia, depois da primeira fase da Libertadores, se eventualmente for eliminado. Aí não adianta, né? Aí já foi embora a Copa do Brasil, foi embora a Libertadores. O Inter vai ter que descobrir que Arangues voltou. O Arangues que saiu daqui era um segundo de meio, terceiro, muitas vezes. Quando tu fala em que Arangues, por óbvio, não é na condição... física, clínica. É na questão onde ele tá na condição onde é que ele quer jogar, onde é que ele rende onde mais, é que ele consegue jogar. Isso. Vamos combinar, o Arangues saiu daqui do Inter em 2015, é o primeiro ano do Vitória Pilsen. 2015 passaram. Ano da semi da Libertadores. Eu sempre digo isso. 2015. E a gente fica com isso na cabeça, né? São 8 anos. Então, assim, o torcedor no imaginário, ele tem o Arangues lá de 2015, que jogava uma enormidade. Tanto é que ficou 8 anos jogando na Alemanha. Agora, o Arangues que volta é um Arangues que no Bayer Leverkusen, claro que a intensidade do jogo na Alemanha é outra, né? O calendário é outro, tudo é outro, mas o Arangues era mais um camisa 5 do que um camisa 8, era um cara mais posicionado. Para essa função, o Inter vai ter a volta do Gabriel, que vai requerer algum tempo ainda, tem o Campanharo, agora está descobrindo o Rômulo. Enfim, o que se fala é que o Johnny pode sair na janela do meio do ano, o Inter precisa vender jogadores, Johnny e Maurício seriam as bolas da vez. Mas será que o Arangues consegue ser o Johnny com toda aquela intensidade? Mesmo que o futebol brasileiro tenha menor intensidade do que o europeu, a gente está vendo os jogos do Brasileirão muito mais, uma rotação muito mais alta. Porque os times sem dinheiro para contratar jogadores da prateleira mais alta acabam investindo em jogadores mais físicos. E isso faz com que os jogos fiquem mais brigados, fiquem jogos mais de trocação. É uma dúvida que eu tenho. Mas, Léo, é uma informação. O Inter vê o Arangues hoje como o segundo jogador de meio campo, digamos assim. Se jogar Gabriel no 4-2-3-1, é Gabriel Arangues. Se jogar no 4-2-3-1, são aliados, mas é Gabriel e Arangues. O Inter fala abertamente também, né, Diogo? Que é um outro atleta. Esqueçam Arangues de 2015. É que é difícil colocar na cabeça do torcedor. Outras isso, características. Imagina, jogador diferente. Jogador diferente até no posicionamento dentro de campo. Isso foi dito pelo presidente Alessandro Barcelos. Então é um Arangues que o Inter tem todo um cuidado, a calma, mas Guerra, esse é um detalhe, posicionamento dentro de campo. Dentro de campo. Tá bom. Ô Guerra, na tua última conversa com o Mano Menezes, tua esposa aqui, teve alguma coisa sobre Arangues? Não falei com ele sobre o Arangues, não. Mas eu tô com vocês nessa, eu acho que ele vai demorar um tempo ainda aí para entrar no prumo, né? Muito tempo sem jogar. E o torcedor tem que estar preparado para não criar expectativa de que o Arangues que nós vamos ver a partir de agora foi o Arangues que passou pelo Beira-Rio. Eu até de repente acho que ele vai acabar jogando fora do seu verdadeiro lugar aí, né? Porque ele foi número 5 muito tempo, né? Eu acho que ele vai jogar um pouquinho mais adiantado para facilitar a saída de bola, porque ele tem uma saída de bola boa. Agora vai demorar um pouquinho, isso não é acender e apagar uma luz. 7 meses, um jogador de meio campo, um jogador que tem idade, ele sabe o atalho, mas o problema é a perna. Olha, o Alan Patrick, ele demorou a engrenar. O ano passado o Alan Patrick jogava bem um tempo menor. A outra vez que ele teve no Inter, ele não jogou tudo isso. Neste ano é que o Alan Patrick teve rendimento de competição. Ele precisou de, quase um ano para ser o jogador que a gente imaginava que ele poderia ser para ajudar o Inter, né? Acho que não vai ser tão diferente assim com o Arangues, não. Bom, há dúvidas no meio-campo. Mas o Arangues jogando menos e vai jogar menos. É o melhor do time ainda, né? Ele é melhor que o Baralhas. Melhor que ele vai acrescentar. Joga o Rômulo e quem vai jogar na zaga? Vocês acham ele melhor que o Baralhas? E nas quartas e domingos só, na segunda e terça eu não sei. Só em horário comercial. Importante, é um Inter com muitas novidades. O departamento médico do Inter trabalhou intensamente nos últimos dias, nas últimas semanas, para liberar atletas antes do período estipulado de suas recuperações. Moledo, né, foi preservado da viagem para Santos, Pedro Henrique também, e ambos estão à disposição. Não é certo ainda, porque o treino foi fechado, a gente ainda não conseguiu chegar em relação ao time, que ambos
possam começar ou devem ficar no banco. A principal dúvida é na zaga, no sistema defensivo. Eu explico. Rômulo não vai jogar como volante. Essa informação que eu obtive hoje de manhã. O Campanharo volta, ou nem joga. Ou é lateral ou fica no banco. Na lateral disputa a posição com Bustos. A zaga vai ter o Vitão, mais um, Mercado ou Moledo. Essa é outra dúvida. Os dois ainda estão em recuperação, o Mercado foi liberado essa semana, o Moledo foi preservado, então em situações físicas não estão tão diferentes assim. O John volta no gol, a dúvida na lateral direita, Bustos ou Rômulo, a zaga tendo Vitão, Mercado ou Moledo e o René na lateral esquerda. Tu votou na enquete, o Potter? Dupla de zaga? Eu tô esperando todo o debate para chegar no final e botar. É? Curioso que o Igor Gomes ele saiu do contexto da lateral direita. É que lá é jogo para mais cascudo, Bustos, né? Pensando com a cabeça do Mano, eu botaria o Moledo. É jogo para mais cascudo. O Inter tomou gol de cabeça do Nacional no Beira-Rio. Ele vai jogar. Eu jogo com o Moledo por isso. Ele vai jogar Mercado e Moledo. Eu acho que é Vitão e Mercado. Vitão e Moledo. Vitão e Moledo, desculpa. Vitão e Moledo também. O Moledo vai jogar. Só que o Mercado é da confiança dele. Sim, mas esse é o jogo. Sempre que o Mercado... Jogo gringo. O Mercado não joga de reserva do Mano. Não, ele sempre foi titular. Mas o jogo, pelo que o Mano... A forma como o Mano pensa o futebol e como ele pensa o Inter, com linhas mais baixas, e como vai ser um jogo de pressão, os uruguaios lá tratam que esse é um juego bisagra. Até consultei o Pedro Petrucci, que é meio uruguai, é meio doble chapa. Bisagra seria valente, brigador. É um jogo para ser valente, brigador, para ganhar naquela forma uruguaia de jogar. Vai ser um jogo de muita pressão, então de muita bola para a área. O Nacional usa muito isso, né? O Gutierrez, o jogo dele também é muito parecido com o jogo do Mano. Então eu acho que o Moledo é o cara mais adequado para essa ideia de jogo. Eu acho, para mim, que ali na frente não vai tardar a dupla de zaga do Inter permanecendo Vitão e Nico Hernandes. Que Mercado, os dois conseguem sair jogando bem de trás e são velozes. É que Mercado e Moledo pode faltar a velocidade, né? No Beira-Rio, Bagé. E o Mano não tem por hábito fazer um jogador voltar de lesão e botar direto no time. Podem puxar aí a cartilha que vocês vão ver isso. Ele espera um tempo ainda, né? Por isso que eu acho também que vai jogar o Moledo, vai jogar o Moledo. Foi agora assim que eu fui olhar aqui, não tem nenhum jogo recente do Mercado no banco entrando. Nesse ano, não. Não, e teve uma entrevista nesse ano, quando o Mercado volta. Ou seja, quando ele volta, ele joga. E quando ele voltou esses tempos... fica no banco e não entra. E acho que ele voltou de uma lesão, mas era gauchão. E eu lembro do Mano depois falar que, além de dar mais fortaleza, ele é uma espécie de treinador em campo. Ele consegue ele é cara de confiança passar do Mano. Coisas do Mano dentro do campo, empurrar o time, ter uma qualidade maior de saída. Ele tem o perfil dele, assim, independentemente da bola, se tá bem ou se tá mal, ele tem um perfil de um jogo desses, né? Caldeirão contra os castilhanos, como se dizia, né? Lá, no Tempo e o Vento, né? Ele é um cara perfeito pra isso, né? Quando o Mercado teve uma outra lesão muscular... Fala do Mercado ou do Moledo, desculpa? Mercado. Quando o Mercado... Acho que é o jogo do Moledo. Não, eu acho que o Moledo vai jogar. Eu sei que a cara de mal do Mercado, mas a bola alta dele vaza. Mas eu tô falando que o Mano pensa isso. Jogo pesado, Libertadores, um argentino que jogou Copa, etc. Quando o Mercado se vai com um paredão. Em outro momento, também na temporada, o Mano mexeu na posição do Vitão. Geralmente, quando a zaga é Vitão e Mercado, Vitão pela direita e Mercado pela esquerda. Sim, Mercado sempre pela esquerda. Né? Quando o Mercado teve uma primeira lesão muscular esse ano, o Vitão foi passado para a esquerda com o Moledo pela direita. Para ajustar a saída de bola do Inter também. E lá na frente, pra gente fechar o time, do meio pra frente, Alemão. Campanharo. Agora Luiz Adriano. Agora definiu, né? Campanharo, Johnny, Depena e Alan Patrick, Wanderson e Luiz Adriano. Tem uma possibilidade ainda do Pedro Henrique aparecer. Com a saída do Depena, provavelmente. Sim. Mas, sinceramente... Mas o Depena tem o fator uruguai. Mas local. O Pedro Henrique, ele é reserva do Wanderson? Não dá pra definir ele como reserva. Eu acho que eu já fiz essa pergunta 77 vezes. Não, eu discordo, Simon. Acho que não dá pra definir ele titular. Se tem uma coisa que o PH não é titular. O Wanderson joga muito mais vezes do que o Pedro Henrique. Eu tenho uma resposta pra ti. O Pedro Henrique é reserva do Wanderson desde o ano passado. É que o Mano disse, sim. É que o Pedro Henrique nas últimas... ou outro, ele só foi titular do Wanderson na partida de ida da semifinal. Se eu tivesse que optar por um, eu acho que o Pedro Henrique está num momento melhor que o do Wanderson. Então, como o Mano disse que é momento, jogaria o Pedro Henrique. A não ser que ele discorde dele mesmo.
Pode ser. Mas o campo fala para algumas É que eu acho assim, se ele jogar com o Bustos, aí ele vai jogar com o Wanderson. Aí ele abre o corredor pro Bustos na direita e o Wanderson na esquerda. Aí de Montevidéu para fechar então, Gabardo. Só queria voltar, Debona, na questão do Soares, né? Que o Bagé tinha perguntado, da ligação dele com o Nacional. E eu conversei com muitas por isso que eu vou torcer aqui. pro Nacional, tá? Pela ligação do Soares. Soares já jogou contra o Inter. Em 2006 ele jogou contra o Inter, né? Ele tava no Nacional. Foi chutado pela Edgley. É verdade. E eu perguntei para muitas pessoas aqui sobre o que eles imaginam do futuro do Soares, por exemplo, na seleção do Uruguai, né? Com o novo técnico, Marcelo Bielsa. Nesta primeira convocação, o Carbajo foi convocado e foram chamados apenas os jogadores mais jovens. Agora há pouco, em Esportes ao meio-dia, né, Debona, a gente estava junto com Rubens Sousa. Isso. Um nome histórico Jogava na muito. seleção do Uruguai. Inter de Milão. Inter de Milão, Lazio, seleção do Uruguai, Nacional. Não, Rubem Paz. E foi uma entrevista muito bacana. Há pouco em Esportes ao meio-dia, ao vivo, com o Rubens Sousa, que é sócio de um restaurante de Tivito, no bairro de Carrasco. Ponteiro à moda antiga. Era bom demais. Pouco fazia de gol, né? Foi o craque da Copa América de 89, 2 vezes campeão da Copa América pelo Uruguai. Ídolo aqui do Nacional, né? E ele é sócio do restaurante, ali nos recebeu muito bem. Pô, fantástico, né? E colocamos no ar uma entrevista muito bacana. Tá comendo bem aí, Gabardo? Tu foi de chivito ou de assado mesmo, hein? No almoço chivito, né? Mas de noite vamos num assado de tira aí, pra dar uma caprichada, com um vinhozinho, né? Com aquela, ou com aquela Zillertal. Ah, também é maravilhosa, né? Pô, que cerveja boa. Aí, o Rubens Sousa, ele conversou recentemente com o Soares, e eles têm uma impressão, não só ele, mas outros jogadores, ex-jogadores importantes da história do Uruguai. O El País, por exemplo, fez uma enquete com os 7 ex-futebolistas importantes da história do Uruguai. E os 7 entendem que o Soares não pode encerrar o ciclo dele com a seleção do Uruguai. Aqui no país tem um entendimento de que o Soares, para o início das eliminatórias da Copa do Mundo, em setembro, será chamado. Ele e outros nomes históricos, como se ele seguir bem, Cavani. né? Seguir fazendo gol, vai ser chamado. Há um entendimento que o Soares ainda é o melhor centroavante do Uruguai. Mais até do que Darwin Nunes. É o que dizem aqui pessoas influentes do Uruguai. O Darwin Nunes erra gol pra caramba. Então. E que daqui a pouco pode se preparar uma despedida dele na Copa América de 2024, do ano que vem nos Estados Unidos. Então daqui a pouco é algo com o que o Grêmio vai ter que conviver, convocações do Luis Soares para a seleção do Uruguai. Mas vai depender de uma conversa do Bielsa com ele para definir esse futuro dele. Quanto que é para um time europeu ou árabe ou chinês tirar o Soares do Grêmio, Gabardo? Tem um cortezinho, Potter. É barato, quanto custa tirar? Não é problema, né? Não, tem uma multa mas para bem eles grande. é barato, eles têm dinheiro. Eu só não tenho o demais. valor exato. Gabardo, tu que A fez multa notícia. rescisória do Soares? Isso. Hoje publiquei em GZH. A multa rescisória para tirar Soares do Grêmio, e o Grêmio está muito bem protegido em um contrato cheio de cláusulas, a multa rescisória é de 70 milhões de euros. Portanto, o Grêmio está extremamente mas bem deixa protegido. eu te fazer uma pergunta, então. Se chegar alguém e oferecer 50 milhões de euros para o Grêmio, não. 40, o Grêmio não aceita? Aceita pra cacete. 40 milhões de euros. De euros? Pega lá, de euros. Não, a multa é 70. O Grêmio faz curso de árabe pra tu pega fazer lá o negociar em Qatar. árabe. Tu pega lá o Qatar, que tem petróleo para mais 400 anos. O Soares é mais do que que isso nunca é um caso de alguém chegar aqui e tem pagar time pra 70 fazer milhões. isso, né? É óbvio que não. Isso seria de chegar no Soares e oferecer para ele 6 milhões de euros ou de dólares por mês. Aí o Soares vai lá. Soares ano que vem vai estar olha jogando a Libertadores. Por exemplo, a cara do Guerra e fala assim, cara. Soares não tem Libertadores, 30 milhões de reais. Não ganha Libertadores, Soares. Perdeu pro Inter. Não ganhou, não. Não tem. Ele saiu. Eu acho que ele não é nem titular daquele Nacional, na real. Era. Então já era jovem promessa. É a Libertadores 24. Essa questão do futuro do Soares, eu acho que ela tem algum tipo de relação com o futuro do Messi, né? Porque, por exemplo, o Diário Olé da Argentina... Tu acha que o Messi vem pra cá? Também. Vamos ver. Se tem uma mínima chance, ela é agora, Diogo. O Pedro estava brincando, né? O Pedro Ernesto chega daqui a pouco. Daqui a pouco deve estar chegando aqui. Já pede o vinho para ele, aproveita. Ele vai pagar a janta. Assim, vai pagar a janta. Tomara. E eu falei assim, daqui a pouco fala com o tio do arroz e manda buscar o jatinho lá em Paris. E o Pedro falou assim, não, tem que falar além do tio do arroz, com o tio do feijão. Acho que tem que dar uma encorpada nesse prato aí para conseguir trazer o Messi. Né? Mas o Soares já tá bom.
Tá ótimo. Mas assim, por exemplo, o Diário Olé chegou a publicar que o Inter Miami dos Estados Unidos poderia fazer uma proposta para o Messi e emprestá-lo para o Barcelona, mas seria uma forma de tentar atrair... Jamais jogaria no Inter. A jogar nos Estados Unidos. Seria também tentar levar o Suárez para tentar reeditar a dupla que já fez muito sucesso lá no Barcelona. O Inter não fez. O Inter está muito bem protegido por essa questão da multa. O Inter de Porto Alegre não fez uma proposta pro Messi porque o Inter centrou fichas no... Não, é que o Inter centrou fichas no Di Maria. Patrick, né? O Inter centrou fichas no Di Maria. E o Messi ficou irritado, ele ficou magoado que não foi o primeiro nome e aí deu crise. O Messi já teve desafio na carreira. Mas aí vim pro Inter. Aí já é... O Inter Miami... Mágico é no circo ali do Marcos Frota. Quem tem Jean Dias não precisa de Messi, rapaz. Também tem isso. Essa é a frase para recortar. O projeto do... fazer camiseta. O projeto do Inter Miami é reeditar... o Beckham quer reeditar um Barcelona... um Barcelona retrô. Porque ele levaria o Jordi Alba, o Busquets... o Suárez e o Messi. O Barcelona o Guardiola. O Messi, eu acho, o pai dele se reuniu ontem com o Barcelona. O Barcelona não pode fazer nenhuma proposta, né? Porque ele está trancado. Tem uma questão na hora que abrir a janela, tem uma questão aí burocrática. Tem uma questão de fair play da La Liga que é bem rígido. Ele sai do Barcelona justamente porque o Barcelona estava furando o teto. Bom, se fosse a Arábia já teria ido, né? Porque ofereceram todo o dinheiro possível do mundo já teria. Ele não quis receber. O Potter... Eu diria que nunca o Messi teve tanta relação com o futebol gaúcho como agora. Vejam só o raciocínio que eu vou fazer. Se o Messi for o Eduardo Gabardo que está dizendo. Vai ser liberado pro, né? O cara que mais dá notícia no Rio Grande do Sul. Sim. Pega minha mão aqui. Se o Messi for pro Al Hilal, o Michael vai ser liberado para vir pro... É impossível o Suárez vir pro Grêmio. Mas o Suárez deve dar uma faladinha com o Messi assim. Já falou. Messi vem pro Grêmio. Já falou, né? Se for pro Inter Miami... o Inter Miami vai querer levar o Suárez junto. Então, para onde o Messi for, tem ligação com o futebol por isso que eu digo, é uma loucura. Nunca o Messi esteve tão próximo do Renato. O Messi agora, ele tem que... Bom, ele vai jogar mais um ano no Barcelona, eu acho, tá? O Xavi pediu, o amigo dele, aquela coisa toda. As informações ele quer ficar na Europa. Acho que ele quer ficar na Europa, porque ele tá competitivo ainda, tem Copa do Mundo, Copa América, enfim. Mas é o seguinte, a única coisa que resta pro Messi, dinheiro, claro, já teria escolhido a Arábia agora. A Arábia Saudita, né? Então, seria daqui a pouco uma discussão de legado. Porque o jogador de futebol, do futebol nosso, soccer, o cáutio, né, ele não é forte nos Estados Unidos como deveria ser. Né? E ele poderia fazer o que o Pelé fez com o Cosmos, poderia fazer o que o Beckham fez com Los Angeles, e daqui a pouco já não é mais peso, tem uma diferença muito grande. Tem Copa do Mundo chegando agora nos Estados Unidos. Daqui a pouco ele poderia pensar no legado. É que tem uma coisa, o Potter, eu concordo contigo com a história do legado, mas é que o legado, por exemplo, tu não fez essa comparação, eu que tô traçando ela. O legado do Pelé, quando ele vai e aí ele desenvolve o Zico no Japão. O Messi chegando agora, por tudo que eu represento o Messi, já não é uma novidade o soccer nos Estados Unidos, entendeu? Não, mas não é isso. E legado pra carreira dele. Não é a visão lá de dentro que os estádios todos lotam. O Ramírez lotava o estádio do Charlotte, o time dele. Não é isso. É o mundo olhando para os Estados Unidos. Não, por isso. E aí, claro, pro Messi é interessante pro grana. O Beckham, por exemplo, o Beckham foi para lá para ganhar menos dinheiro, só que ele fez um leve detalhezinho. Mais, né? Me dá 2-3% da liga inteira. Aí ele ganhou quase 400 milhões de dólares. Seria muito legal uma entrevista do Renato dizendo que ele joga mais que o Messi e o Suárez juntos. Eduardo Gabardo, vamos aterrissar a nave aqui, tá? Vamos voltar. O Suárez já tá aí. O Gabardo acabou de dizer que nunca foi tão próximo a relação do Messi com o Messi. Foi o Gabardo que falou. O Messi tem gol aqui em Porto Alegre. O que o Gabardo disse é a relação direta de uma movimentação do Messi poder interferir na vida do Grêmio. É a operação cara de pau do Grêmio, se o Grêmio chega lá e faz uma proposta pro Messi. Vamos voltar. Não pode deixar de tentar. Não pode deixar de tentar. Claro. Vamos voltar pra terra. Eu fiz uma renovação que ele tá implementando. Eduardo Gabardo, bom trabalho e até qualquer momento na programação da Gaúcha. Daqui a pouco a delegação do Inter chega por aqui, Lebona. E aí a gente traz as informações aqui na Rádio Gaúcha, em GZH, para o grande jogo de amanhã, 7 da noite, no histórico Parque Central Nacional e Inter Copa Libertadores da América. Um abraço para todos. Valeu. Eduardo Gabardo com o nosso Cogiro. Pedro Ernesto está chegando em seguidinha também. Rapidinho, queria registrar aqui, nos deixou ontem, né, um abraço para a família, o seu Gelson Corbellini. Gelson Corbellini, que é conselheiro do Inter há muito tempo, foi dirigente do Inter. Ele está sendo velado e o
Os ritos de despedida deles são aqui no Ângelos Memorial, das 11, estão correndo das 11 às 17. Quem quiser lá se despedir, um abraço para a família do seu Gelson. Fechamos, Simon. É isso? Inter viajando agora, chega em Montevidéu por volta das 3 horas da tarde. E daí sim, a preparação já foi finalizada dentro de campo, mas detalhes nos bastidores para o Mano ajeitar questões básicas de posicionamento também nas próximas horas, já com acompanhamento do Eduardo Gabardo. Plaenge, a maior incorporadora do Sul, chegou a Porto Alegre. Visite o Central de Decorados na rua Antônio Carlos Berta, número 151. A temperatura em Porto Alegre é de 22 graus. De Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Leto, Seafood, petiscos e pratos prontos congelados de peixe e frutos do mar. As informações da dupla Grenal chegam para Blueville, uma história de sabores para toda a família. Bruno Flores vai atualizar as informações do Grêmio na volta do intervalo. Quer economizar? Conheça a GZH Ofertas. Acesse gratuitamente as melhores ofertas com encartes completos e promoções do momento. Acesse no site ou aplicativo de GZH. GZH Ofertas, o seu lugar de economizar. Os assuntos da sua região, do seu time e do seu dia a dia. Tudo em um só lugar. Tudo em GZH. Você já é inscrito no canal de GZH? Não? Seguinte, tá vendo aqui, ó, botãozinho inscrever-se? Vai ali agora e se inscreve, porque tem muita coisa legal pra você. Você vai acompanhar os seus programas favoritos com imagens. Sala de redação. Ter alguém que conheça de futebol. Atualidade. Com as principais informações desta manhã. O timeline. 2 convidados internacionais. Todos eles são transmitidos diariamente no nosso canal. Tudo isso além das jornadas esportivas de Grêmio e Inter, com muita emoção, informação, análise e interatividade. Então não perde teu tempo, é de graça. Acompanhe o canal de GZH e faça parte da nossa comunidade.
2h31, esse é o Sala de Redação que está de volta. Casa Perini, família reunida, alegria e JP, a receita da felicidade. A Central de Decorados Plaenge te espera. Viva essa experiência na rua Antônio Carlos Berta, número 151. Gimo Protecolor, feito por quem entende de madeira. É Gimo, qualidade comprovada. De volta ao Sala de Redação após mais um intervalo edificante do Sala de Redação. Mais um. Eu pergunto a Luciano Potter, de onde vem a sua força? Do suor que escorre no... Olha esse texto da Eu acabei de perguntar isso pra ele. É do suor que escorre do seu rosto, das raízes que te espalham por este chão. Força... Pessoal, Vai, termina de... Você usar a Concentra aí. cabeça para planejar e o coração para colocar sonhos em pé. Steel 50 anos de Brasil, a força para construir histórias. Tá aí, né? Isso é uma história. Agora dia 11, ó. Desde 1973 que a Steel descobriu inúmeros significados da força, compartilhando histórias com tantas pessoas desde o início da produção no país. Ferramentas, né? As ferramentas que mudaram a humanidade, que aceleraram o processo de alimentação. História é tudo. E espalharam para mais pessoas. Tem mais pessoas no mundo porque tem mais alimento. E mais alimento só foi possível. Sem ferramenta não dá, né? Eu fiz a menção ao Potter porque desde a 1h26 ficou fechado o semblante do Potter e muito vivo do Alex Bagé por uma razão que foi o sorteio da Copa do Brasil. É que eu ando num momento, na questão de clube, num momento mais animado do que o Potter. Eu já passei por isso que o Potter tá passando ali de estar cabisbaixo e tal. É porque às vezes não tem, parece que tem épocas que nada dá certo. Dizia Potter. Poderia dar a quem no sorteio? Não, a 1h25 podia até dar... Até 1h25 o Bagé estava apavorado com Palmeiras e Flamengo. Claro. 1h26 deu Bahia. Aí muda Pelo tudo. amor de Porque eu Deus. queria Bahia ou Sport América, TV né? foi lá no time do Bahia e procurou um craque do Bahia. Talvez botasse o Tassiano e viram rapidamente que ele já Biel. tinha jogado com o Brasil. Botaram o Biel. Aí é Biel contra Soares. E vai decidir em casa o Grêmio, hein, Bruno? Eu tenho uma pergunta, Bruno, que eu esqueci de fazer antes. Mas tem um jacaré, né? A janela de saída é quando? Qual a preocupação do Bitelo? É igual? Tá, e aí o Bitelo... É que essa janela é ruim daquele clima de contratar e segurar um semestre, né? É uma janela ruim que os europeus não fazem muito isso. Essa é a janela quente, né? Ou só se for uma aposta. Os caras contratarem o Bitelo, deixar o cara ficar até o final da temporada brasileira pra depois ali. Não faz sentido. É que daí não... Mas os europeus geralmente fazem ao contrário. Comprar no meio... No nosso verão. Exatamente. Comprar, receber Pra fazer no nosso inverno. Os campeonatos europeus terminaram no final de semana. Agora tem o fechamento da temporada com o jogo lá da Liga dos Campeões. A gente sempre a gente não esquece. Daqui a 30 dias eles voltam. A gente não esqueceu, mas é bom relembrar. Os times brasileiros serão sacudidos nessa janela. Sempre são. Essa janela Aliás, sempre acontece. talvez pode perder gente, pode perder o Johnny. Eu não lembro, Léo, pode em mudar nomes, mas talvez pós-pandemia tenha uma possibilidade de ser uma janela mais forte do que vinha sendo. Mas presta atenção uma coisa, só sobre saída, para não fechar esse debate aí, tá? A saída sempre é, claro, de um titular teu. Claro. Né? É um cara que tá fazendo o teu time andar. Por isso É o cara que tá fazendo diferente. Eu queria que fosse o Diogo Barbosa. Agora, saindo. qualquer chegada, ela é uma aposta. Ela é uma incógnita. Né? Claro. Então, tipo assim, os times perderão titulares. E trarão jogadores. Trarão apostas. Não sei o que vai ser. Claro que tem apostas menores que outras, né? Que são times brasileiros que não tem tanto dinheiro assim, tirando o Flamengo, que pode contratar o Everton, Cebolinha. O Grêmio perde o Bitelo. E aí, como é que faz? Eu vou dar uma loucura aqui, tá? O mundo árabe vem aqui e oferece $1,5 milhão pro Alan Patrick. A preocupação do fã. Como é que faz? Não faz, intervende. Não, eu sei que vai vender. Eu digo, como é que faz pra resolver isso? Esse que é o problema. Tem muito jogador que está se destacando, mas não tem mais idade para a Europa. Por exemplo, o Arrascaeta vai para a Europa? Não vai. Everton Ribeiro? Não vai. Esse menino do Palmeiras até pode ir, de repente pode ir. Veiga. Né? O que eles querem com esse negócio da SAF? Eles querem meninos. Aí a gente tem que começar a procurar com lupa. Não tem muitos meninos. Né? Tem esse do Atlético Paranaense, que me parece que tem futuro na Europa. Tem o do Palmeiras, né? O Hendrick. Que já tá, né? Tem o Bitelo. É nessa faixa aí. Os grandes jogadores, né? Os grandes que eu digo, aqueles que desequilibram, no caso o Arrascaeta, Everton Ribeiro. Mas já passou de idade também. Mas Guerra, aqueles caras podem ir pro mundo que tá mais crescendo para isso, né?
Mas tirar pra botar né? titular os caras lá, né? Tipo assim, lá não tem. Mais difícil. Tá, mas a preocupação do mercado... Potter é de um lado com o mesmo jogador, a minha é do mesmo jogador do outro, que é o Bitelo. Mas é que tem mercados que podem, por exemplo, chega no Palmeiras e leva o Piquerez, lateral esquerdo. É um cara importante no Palmeiras. Tem o Vanderlan, que é um menino, que é promissor. O Rony nunca foi pra Europa. Rony. O Flamengo é um caso à parte, porque o Flamengo tá pagando agora, parece que 12 milhões de euros. Quantos anos tem o Rony? 27, eu acho, né? O Rony já teve lá no Japão, voltou. Inclusive ele vem numa briga lá do time. Mas enfim, pode ir para um mercado 28, secundário, pode ir para a Arábia, pode ir para a Turquia. Daqui a pouco o Fenerbahçe olha, tô perdendo o Ener Valencia, mas o Rony tem uma característica parecida, busca o Rony. E aí causa impacto. A gente sempre pensa, claro, na grande venda. O Bitelo. Bruno. Desculpa, mas esfarrapada no bom sentido, né? Porque o presidente Roberto Guerra é um cara muito gentil, muito cordato, mas ninguém vai acreditar que ele estava na Inglaterra só por causa Mas o escritório é um escritório conceituado no mundo de marcas. Não, por isso que o Diogo falou só. Só. Precisa vender, né? Não, mas eu não quero vender o Bitelo e o Soares. Eu só acho que é o mundo, o mercado é isso aí. O problema é que, desculpa, Bruno, é que nessa movimentação de janela, tu tem Flamengo e Palmeiras que podem trazer jogadores. E eles estão sempre se reforçando nessa janela. O Flamengo vai trazer o Nico de la Cruz. Olha só. E o goleiro, né? E o Rossi, que já está contratado. O Nico então pode perder o Ayrton Lucas, que agora foi seleção, que está muito bem, já tem uma experiência. O mercado do Flamengo é uma coisa maluca. Se a gente pegar o que o Flamengo traz, o que o Flamengo negocia, aí tu já tem aí o próprio Rossi, que é um puta no goleiro, na prateleira, vendeu e comprou o Gerson. Reserva o Cebolinha. O Cebolinha tá mal demais, né? Mas custou caro, entende? Ele tem lá e vai lá e tira os caras de lá. Quem vai ter que fazer time e tá se virando aí no mercado é o Corinthians. Corinthians, cada dia que passa, surge um nome lá que eles estão contratando, porque se deram na conta que o time é muito frágil. Perderam o Paulinho, né? Lesão no joelho. Surgiu um que está contratando e um que está entrando na justiça. Agora o Ramiro está entrando na justiça pedindo 4,7 milhões. 4,7 milhões, já tem uma decisão judicial sobre outra questão, né, de fundo de garantia. Que a justiça deu um valor um pouquinho menor do que ele tinha pedido. Já tinha antes o Júnior, que pediu a mesma coisa. É curioso, né? Porque tu tem ações na justiça, não estão pagando fundo de garantia por tempo de serviço, mas estão gastando para contratar. O Atlético Mineiro é chamado de novo rico do futebol brasileiro, devendo 1 bilhão. 1 bilhão construindo Casa Nova. É um negócio surreal, cara. Dizia Bruno. Você acha por que os marcianos não vêm pra Terra? Para não conhecer isso, cara. O Grêmio, sobre o Bitelo ainda, o Grêmio inicialmente queria 8 milhões de euros. Foi essa a sinalização que o Grêmio fez no mercado. Que fique para o Grêmio, né? Porque é 70% o Grêmio. Na verdade, o Grêmio queria o todo do negócio. Só que a disputa de uma Série B, o Grêmio entendeu que não ia conseguir os 8 milhões. Então, lá no início do ano, é claro que esse valor ele já deve ter atualizado pelo ano que o Bitelo vem fazendo até aqui. Ele vem sendo muito importante num outro contexto para o Grêmio. Mas no início do ano, o Grêmio já tinha sinalizado que 6 milhões fecharia um negócio. 6 milhões de euros. Aí, claro, certamente nessa janela, que é a janela mais quente, os clubes eles estão se reforçando, é possível que o mercado se inflacione. Eu já ouvi isso de algumas pessoas procurando outras informações pelo Real Madrid, porque o Real Madrid precisa contratar, liberou muita gente. Então os clubes que venderem para o Real Madrid vão vender mais caro. Quem vender para o clube que vendeu para o Real Madrid vende mais caro. Questão de mercado, né? E aí, bola de neve. E aí, daqui a pouco pode pintar nesse perfil que coloca o Guerra aí, né? Daqui a pouco o Cuiabano pode pintar uma proposta para ele. Que tá surgindo. Eu recebi aqui, não sei se isso é atualizado ou não. Se for, eu fico feliz da vida, tá? Algumas informações de jogadores que estariam fora nesse momento do Bahia. O Biel tem uma lesão grau 3 na posterior, ou seja, recuperação de 6 a 8 semanas. Mas aí tem todo aquele período de voltar e tal. Iago tem uma lesão na panturrilha, seria 3 semanas. Jacaré, lesão na posterior, de 4 a 8 semanas. Matheus Bahia, aí já está no processo de transição, de retreinamento. Canu, sentiu a posterior, será avaliado. Avaliado hoje, na terça-feira. Tassiano já jogou e tá fora, né? Como já jogou Copa do Brasil. Isso. Daqui a pouco chega um Bahia ainda desmantelado. O Grêmio não vai ter o Fábio nesse jogo, com certeza. Eu fui buscar algumas informações agora. O Grêmio não estipula o tempo de parada na nota que fez, né? O Fábio teve uma ruptura parcial do ligamento colateral medial do joelho direito, né? Ele é do lado ali mesmo. Do ladinho, né?
Foi uma ruptura parcial, não atingiu outros músculos, outros tendões, nenhuma outra região. Então não requer uma cirurgia, é tratamento conservador. Mas é no mínimo 6 semanas. Então 6 semanas é segunda quinzena, final de julho, para ele voltar, né? Claro, não é algo definitivo já, mas é pelo menos 6. Então ele perde esses jogos. Contra o Flamengo, quem vai ser o goleiro do Grêmio, hein? O Grando. Ele sentiu dores na coxa. O Grando é titular agora, né? Um desconforto na coxa, mas durante a semana ele vai ter a administração de carga de treino, mas princípio é bem cedo. Tenho uma pergunta pra ti. Assim como o Soares. O Adriel atrasou hoje no treino? Atrasou. Mas ele trocou o horário. Eu vou dizer o contexto que eu recebi essa notícia, tá? Que o treino, que ele teria atrasado. Aí, como a gente sabe, ele é pai há pouco tempo, bebê novo, bebê não tinha... Surgiu isso, tá? Que o bebê não estaria bem e tal, o febril, aquela coisa que nós todos que somos pais já passamos. Só que depois surgiu uma informação de que, na verdade, ele se equivocou com o turno, que ele achou que o turno era de tarde e era de manhã? Isso, o Walter Júnior, nosso colega que foi cobrir o treino hoje pela manhã, ele notou que o Adriel não estava no treino. Aí, bom, todo mundo foi perguntar para a assessoria do Grêmio e a assessoria disse, olha... O Adriel se enganou em relação ao horário dos treinos. Ele chegou 20 minutos atrasado, mas ele não foi para o campo. O treino aconteceu com os reservas, aquele coletivo normal de reapresentação. Que ele teria que fazer parte. O Breno e o Scheibig eram os 2 goleiros. O que acontece geralmente nesses treinos? Ou o goleiro titular ele vai, e aí são 4 goleiros e eles vão alternando ao longo do treino, ou participam os 3 reservas, o titular não participa, e ficam os 3 alternando. Hoje não aconteceu isso. Hoje era só Breno num time e o Scheibig no outro, o Felipe Scheibig. Mas tem informação... E a explicação do Grêmio é que ele confundiu o horário do treino. Oficialmente o Grêmio diz isso. Oficialmente. A assessoria de imprensa diz que o Grêmio que o Adriel confundiu o horário. Me ajuda... Ele se equivocou, achou que o treino era detalhe. Me ajuda a te ajudar. Poxa, vamos pegar aqui. Eu fui a minha vida inteira repórter. O Bruno é repórter hoje. Quando a gente não tem informação... Eu não sei como é que ainda é hoje, Bruno, tu pode me ajudar. Mas eu entrava no site, eu ligava pro assessor. Companheiros, não, eu digo assim, se o assessor, eu tô indo na mais arcaica, óbvio, tá? Numa época pré-WhatsApp. Se o assessor não me respondesse, eu ia no site e descobria, amanhã... Porque quando não tem treino, né? Não adianta a gente ir lá no CT porque a gente não consegue entrar. Então tu sabia a tua logística do outro dia. Isso eu tô falando de um repórter verificando isso um dia antes. Poxa, Adriel, tu já tá na marca do pênalti. Aí não dá. Não tem explicação. Não tem como. Se o teu treino é de manhã e tu chegar no... tu não tá... Só um pouquinho... Tu não tá na pelada a minha lá de toda quinta-feira lá que é o Resenha. Lá eu cobro os caras de atraso, tem caixinha no Resenha. Agora, peraí, tu é goleiro do Grêmio, até bem pouco tu era titular. Aí moveu todo... Eu fui um dos que mais defendi. Olha, ele tem que jogar, tá punindo o time. Poxa, mas aí trocar o turno do treino, por favor, Adriel, uma coisa me aqui, ajuda a te ajudar. O Messi, um cara de conduta assim, irreparável. Tu não tem uma vírgula pra falar do Messi, acho que nem cartão amarelo ele recebeu na vida, um que outro. Ele errou um treino lá no PSG, ele gravou um vídeo pedindo desculpas e não foi tão perdoado pela torcida assim, gravou um vídeo se desculpando, olha, foi uma falha. Mas tu vê, o Messi fez isso. Tá? Foi na mesma época do problema. Da polêmica Só que o Adriel, ele já está envolvido na polêmica. Então, quer dizer, já teve várias situações, aí numas, é perseguição Adriel, não deveria ter isso, porque exagerou, o próprio presidente, aí tu acalma a situação. Aí o que o Adriel faz? Ele atrasa. E a primeira informação que me passaram, eu tentei compreender, eu disse, acontece com qualquer um. Mas não, depois, Bagé, é diferente. Que horas era o treino era de manhã e ele 10 horas. Muito cedo. É 10 horas. Mas é o que o Potter disse, telefona, fala, e os jogadores, eles são cobrados pelo Renato para chegar uma hora antes. Imagina a cara do Renato, antes. Quando o Adriel se atrasou. Tem mais isso, né? Ele chegou 10h20. Provavelmente. Não 9h20. Não 9h20. Renato pediu uma hora. Que aí seria 20 minutos daquele atraso de chegar antes, né? Pra fazer o pré-treino. Aí já é demais. Uma vez eu ouvi o Tinga dizendo que aprendeu na Alemanha que o horário é sempre meia hora antes. Sim. Claro. Sim. Que tipo assim, tá claro, um programa... Aliás, quando a gente convida o Tinga pra programas, né? Aí a gente fala, chega meia hora que hora do programa? É às 11. Não, chega antes. 10h30 o Tinga. O D'Alessandro é assim ele também. só aceita o compromisso se ele pode estar meia hora antes. O Diego Ribas contou numa entrevista recente que quando ele vai se apresentar, na chegada do Jorge Jesus, ele era então o capitão do Flamengo.
E aí ele vai de férias para algum paraíso aí no mundo, tá? E aí ele deixa tudo certo, pô, tenho que me apresentar na segunda, beleza, no domingo, dá o horário normal, domingo eu tô voltando. E aí, por algum motivo, cancelaram o voo dele. E aí ele começa a ligar e para todo mundo, não consegue falar com ninguém da comissão técnica, os caras não queriam atender. Aí, no outro dia, o que acontece? Ele naturalmente não vai no treino, primeiro treino, ele e o capitão. Aí, quando ele chega no outro dia, o que ele faz? Ele vai diretamente tentar falar com Jesus. Jesus não quer papo com ele. Aí ele tentou entrar uma vez na sala, duas, até que o Jesus recebe ele. E aí ele começa a tentar se explicar e o Jesus diz pra ele, sai 2, 3 dias antes. Poxa, tu tem que te apresentar no teu clube, é o que muda a tua vida, é o que paga o teu salário. Se tu tem que considerar que daqui a pouco dá uma nevasca, dá uma tempestade, entra uma pomba na turbina do avião, tem algum motivo que pode trancar, a gente não pode confiar. Tu lembra do D'Alessandro aqui no Sala? O D'Alessandro, ele ia entrar, acho que na segunda parte do Sala, e ele chegou mais cedo, chegou bem que isso disse, ele chegou meia hora antes. Aí botamos o D'Alessandro antes, né? E ele disse isso, eu chego sempre meia hora antes. O Diego contou uma história muito legal quando ele chegou na Alemanha. Werder Bremen, acho que é, né? Sim. Quem é esse? Diego. O Diego. Mesmo Diego, do Flamengo, do Santos. Ele chega lá e aí ele garoto, né? O garoto que vinha do Brasil. E aí os caras, cara, tu tem que juntar o equipamento do treino. E ele, tá louco, né? Contratação do ano. Pensando gurizinho, né? Saindo do Santos, jogando aquela bola lema federal. Aí... Ele já tinha saído do Porto, né? Eu sei que ele tava em alta, assim, enfim. Não vou juntar. Aí veio o capitão, cara, tem que juntar. Aí no outro dia ele não juntou. Aí no terceiro dia não juntou. No quarto dia o capitão começou a juntar o equipamento. Silêncio. Acabava o treino, o capitão ia lá e juntava as coisas. Os cones, as bolas, blá blá blá. Segundo treino seguido, o capitão juntando. Aí ele começou a ficar absolutamente constrangido. No quinto ele foi lá juntar e entendeu, aprendeu. Aí, acabou. Pegou e assumiu. 2h48, Bruno, pra fechar. Rapidinho. Soares, dores musculares, vai administrar a carga durante a semana de treinos também. Não deve ter problemas para jogar contra o Flamengo, assim como o Cuiabano, que tem aquelas dores nas costas, mas também está se recuperando bem. Deve ter condições normais. Sabe que hora o treino amanhã? Não sei. Vão descobrir, vão avisar o Adriel. Só queria informar a Arena do Grêmio que o jogo do Grêmio contra o Bahia é na volta, não né? Tem 12, possivelmente. Na volta. Data base dia 12. Um mês de antecedência. É, um pouco mais de um mês, né? Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. Acesse frigelar.com.br. A Nissan Frontier e a Nissan Kicks estão com condições imperdíveis. E é só na IESA Nissan, hein? Intervalo, nós voltamos em seguida para fechar o Sala. Só para não deixar o nosso ouvinte sem informação. Adriel, amanhã, 10 da manhã, no CT o treino do Grêmio. Então tem que chegar às 9h30. Não, chegando às 10 tá bom. Não, tem que chegar uma hora antes. O Renato pede para chegar uma hora antes, ô Bagé. Quer economizar? Conheça a GZH Ofertas. Acesse gratuitamente as melhores ofertas com encartes completos e promoções do momento. Acesse no site ou aplicativo de GZH. GZH Ofertas, o seu lugar de economizar. Os assuntos da sua região, do seu time, do seu dia a dia. Tudo em um só lugar. Tudo em GZH. Você já é inscrito no canal de GZH? Não? Seguinte, tá vendo aqui, ó, botãozinho inscrever-se? Vai ali agora e se inscreve, porque tem muita coisa legal pra você. Você vai acompanhar os seus programas favoritos com imagens. Sala de redação. Ter alguém que conheça de futebol. Atualidade. Com as principais informações desta manhã. O timeline. 2 convidados internacionais. Todos eles são transmitidos diariamente no nosso canal. Tudo isso além das jornadas esportivas de Grêmio e Inter, com muita emoção, informação, análise e interatividade. Então não perde teu tempo, é de graça. Acompanhe o canal de GZH e faça parte da nossa comunidade.
Reta final do Sala de Redação, 2 horas mais 53 minutos. Santa Clara, vontade de queijo. Somos bio por natureza. Acesse cmpc.brasil.com.br/bio. KTO.com, onde a diversão acontece. Para casa e construção, Soprano é a solução. Pesquisa interativa do Sala perguntou qual deve ser a dupla de zaga titular do Inter para enfrentar o Nacional. No Twitter, a preferência é Vitão e Moledo, 50%. No YouTube, a preferência, por uma diferença bem menor, é Mercado e Moledo. Em segundo, Vitão e Moledo. Mas são quantas duplas a pergunta? 3. Uma coisa é certa. Tá bem colocado em todas. Uma coisa é certa. A torcida não quer Vitão e Mercado, que foi por muito tempo a dupla titular e era de fato muito vazada, né? A memória, ela é curta sempre, né? E que o Moledo construiu, eu até, sinceramente, eu não sei se ele já tem mais isso, tá? Mas ele construiu com o torcedor uma credibilidade de defensor. Sim. Sabe? O cara que na hora ali, o xerifão. Simplifica. Não, também, repito, não sei se ele já tem mais isso. Mas também mas pode pro torcedor se nota por isso. Por exemplo, na Venezuela, o Moledo fez uma boa partida, né? Porque ele é zagueiro. Ele não, o Moledo é o cara que não tem vergonha de dar o bico na bola. E acho que tem uma leitura do jogo do Nacional também. O torcedor fez. Eu não tô aqui dizendo que ele é, não. Nem acho ele tão zagueiro assim. Mas que ele é um zagueiro, ele não é o cara que fica assim, firulando. Aqui no Beira-Rio, na partida aqui, o Mercado chegou a fazer gol, lembra? É dele o gol, né? E o segundo gol é de quem? Interi. Eu sei que não foi gol de atacante. De pena. Que ele não comemora. Que ele faz o gol e não comemora. Lei do ex, né? Economize com os painéis solares VEG da metalúrgica da Schwalm Solar. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Schwalm Solar. Só lembrando, Adriel, amanhã 10 da manhã treino no CT. Mas 10 da manhã já é fardado. 10 já é fardado. 9, Aliás, poderia dormir fardado. Mas já chega direto no treino. Esse é um grande problema que os técnicos estrangeiros encontram aqui no Brasil, entre outros tantos, que eles chegam e eles estabelecem essa rotina que é uma rotina europeia, que é a rotina que a gente estava mencionando aqui do Tinga. O Tinga, uma vez numa conversa, disse, não, cara, eu aprendi na Alemanha. Eu antes chegava atrasado em todos os compromissos, né? Eu aprendi, né, que citaram do D'Alessandro, o jogo todo do D'Alessandro. Os técnicos, quando eles chegam, eles estabelecem que é comum na Europa. Essa rotina de chegar uma hora antes, de fazer um trabalhinho prévio, de estar ali no ambiente do clube, contar de passar com o imprevisto, por todas as né? etapas. O Guardiola queria que almoçasse no estádio. Não faziam isso no Bayern. Vocês vão comer aqui. Vou ter certeza que vocês vão se alimentar corretamente depois do jogo. Mandou tirar a máquina de refrigerante no City, né? No Bayern de Munique ele teve o primeiro jogo. O Bayern de Munique fazia um jogo tradicional no interior da Alemanha, lá na pré-temporada. Ele chega no estádio. Tem uma mesa de tortas de todos os tipos. Que isso? Aí ele foi, o Bayern de Munique não tinha uma nutricionista. Olha que loucura o Bayern de Munique. E vinha dando errado o Bayern, né? Chegou o Guardiola. Não, e o Guardiola tinha treino que não tinha médico, tu acredita nisso? Loucura isso, né? Aliás, o Guardiola que levava para um será campeão da Champions no sábado, né? Enfim, mas é uma dificuldade que os técnicos estrangeiros têm. O Ramires, quando ele chega no Inter, ele estabelece isso de uma hora antes. E os jogadores não aceitam. Mas é muito Paulo fácil Souza, isso aí. no Flamengo, fez isso. Mas no assim, jantar. Eu vou ensinar os técnicos estrangeiros, com toda a humildade possível. Claro. Não diz que tem que chegar uma hora antes. Marca o treino para uma hora antes. Acabou. O Fossati fazia... Tu não marca o treino para as 10 e fala, cheguem às 9. Se tu tiver no Rio de Janeiro, o Romário tiver no Flamengo, tu não podia ter treino de manhã. É que o Romário disse isso. O Fossati mudou, né? O Fossati botava... Lembra que teve uma época que o Corinthians jogava 18h30 e o Fossati marcava no mesmo horário. Teve uma época que era... Isso a gente tá falando lá de... Fossati foi 2010, né? Então tinha uma série de jogos do Inter sábado 18h30. E o Fossati começou a botar todos os treinos da semana 18h30. Eu era setorista, um dia eu tô ali e tá um amigo nosso, não vou citar o nome, que é um cara, é um percussionista que viaja aí com Zeca Pagodinho, Maria Rita, viaja o mundo inteiro. E ele estava fazendo show em Porto Alegre. E aí eu fui conversar, ele flamenguista, com toda a camisa do Flamengo, tá fazendo aí, fulano? Aí eu disse assim, você tá de sacanagem. Tamo aqui com... Na época eu era amigo do Andrezinho, né? Os caras marcam o treino 6h30 da tarde. Aí ele contando que o pagode ia até de manhã, depois os caras dormiam, levantava, tomava um banho e ia embora. Aquele time campeão do Grêmio do Mundo, 83, treinou uma vez só de manhã. Terminou o treino, eles foram tudo em cima do Espinosa, diz, olha, de manhã não vai dar mais, marca de tarde. Mas por que não? De manhã não. Aí nunca mais teve treino de manhã.
Porque essa história do Romário é verdadeira, ele confirmou várias vezes em entrevistas, ele dizia, eu não vou treinar de manhã, quando ele estava no Flamengo, aquela coisa, prestando dinheiro pro Flamengo, ele é o dono do Flamengo. Ele chega no Flamengo como o melhor jogador do mundo. O Homero Cavalheiro chegou a ser técnico, gaúcho, Homero Cavalheiro. E aí tentou treinar de manhã, não rolou treinar de manhã, cara. Não agora, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, o cara não pode se atrasar. Não pode. 10 não é 7, né? O Leão fez isso muito tempo no Juventude, né? O Leão marcou um treino um dia às 8, se atrasou lá. Aí terminou lá o treino, 7h30 da manhã. Aí o cara se atrasou, 7. O último treino foi às 5h15. E nunca mais ninguém jogou atrasado. 5h15 ninguém mais jogou atrasado. É isso aí. Zé Pneu, sua revenda oficial Goodyear. O Gaúcha Mais é de fora hoje? A turma nos abandonou. 2h50. Eu tô notando também esse... Não é de Montevidéu? É que não, lá tá o Ed Morris. Não, mas o pessoal não tem vindo. Tá lá, né? O pessoal não tem vindo. Então eu acho que é uma coisa pessoal contra a gente aqui. Mas tá bem, vamos assimilar isso aí, né? O PG tá de férias. O Céu Gaúcha Mais tá dando a de Adriel. A Rosa tá correndo aí pra falar com vocês. Tá aí, ó. Que a gente vai falar, pessoal, sobre as obras em escolas no Rio Grande do Sul. 100 milhões de reais é o que o Estado pretende investir até o final do ano para mais de 250 escolas serem reformadas. Esse é um dos assuntos do programa de hoje, que também vai falar sobre o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Eu acho que muitos de vocês não fizeram aí, né? Conhecendo vocês hoje e tal, acho que faltou algum teste. Chegou nosso Adriel que o meu aqui. Já era, o meu pé é 45, né? Então já nasci com o pé 38. Pezinho, né? Não era. Fala, Viviane, tá esbaforida aqui. Não, mas olha só, eu tô aqui refletindo assim, como é que ele consegue? Eu venho correndo aqui pro estúdio, ele já pega o microfone, já consegue estar antes de mim. Não, tem uma questão, o Gaúcha Mais tá com essa questão aí da bancada. Eu acho que rachou. Eu já tô notando isso aí. Agora nós vamos se entender, tá? O Thiago, ele tá saindo pra TV agora, sabe como é que é? Já cresce. Já foi? Ele só chega aqui na Gaúcha agora pra apresentar o programa. De repente sobe a cabeça, de né? óculos escuros sem dar oi pra ninguém. É isso aí. Um excelente programa pra você. Sala volta amanhã. Tchau. Cartórios de proteção.